Só que tem um outro detalhe importantíssimo. A gente só se sente segura para fazer algo que a gente conheça, que a gente saiba o que eu tenho que fazer. Sim? Se eu falo para você, a gente vai fazer um Sodebasque. Você sabe o que é Sodebasque? Coloca para mim se você sabe o que é Sodebasque. Aí a gente vai criar. Se eu falar, a gente vai fazer um Sodebasque, você sabe o que é? Sim ou não? E aí eu vou e faço um movimento para você, tá? Vou lá, será que eu sei fazer o Sodebasque aqui, Jesus? Por que eu falei Sodebasque hoje? Outra coisa para eu falar. Aí eu vou e faço um movimento para você. Sei lá. Sim? Fiz o movimento. Então, esse movimento que a gente vai fazer, o Sodebasque. Eu não sei nem o que é, nem da onde tira força, nem como é que faz, nem por onde o braço vem. Aí, na hora que o professor mostra, a gente tenta copiar. E, peraí, ele fez um negócio assim, aí a gente tenta copiar o desenho. Aí a gente peca, tá? Aí a gente se perde. Então, primeiro eu preciso decorar os movimentos, mas eu preciso saber exatamente como realizar cada movimento. Então, se eu não sei o que é um Sodebasque, eu preciso perguntar. Eu preciso virar para o meu professor e falar, peraí, professor, desculpa, o que é esse passo aí? Esse daí eu acho que eu nunca vi. E o professor, a gente, professor, se eu propus para você fazer um Sodebasque, você é uma turma de adulto iniciante, eu tenho mais é que parar a aula e te explicar como que é o movimento. Sim? A não ser que seja um passo que eu dou todo dia, tipo Tandi, você virar e perguntar, mas professora, o que é Tandi? Vou querer te esganar, porque eu dou Tandi na barra todo dia, né? Então, os passos que a gente não conhece, que a gente não entende, olha, o professor até dá pirueta toda a aula, mas eu nunca consigo fazer. E aí você tem que chegar pro seu professor, não precisa ser no meio da aula, tá? Pode ser no final da aula, falar, professor, você sempre dá pirueta, só que eu não consigo fazer, eu não sei onde eu tô errando. Tem como você olhar minha pirueta? E pedir para o professor olhar sua pirueta. Não importa se essa aula é pelo Zoom, se essa aula é presencial, tá? Quantos alunos no Zoom me pedem para eu olhar, tá? Eu estou dando aula lá no Zoom para os meus alunos lá, sei lá quantos alunos, tem, sei lá, 60 alunos no momento, e aí, Mari, tem como você olhar esse movimento aqui para mim? Por quê? Tá com dificuldade, e a gente tem que parar a olhar, porque se ele tá com dificuldade, é provável que tem mais um monte de aluno que esteja. E às vezes a gente não pergunta porque a gente fica com vergonha. E aí a gente não pergunta e guarda. E a gente fica rezando para que alguém pergunte. Vocês já fizeram isso? Eu já fiz muito isso. Eu rezava para alguém perguntar. Quando alguém perguntava, eu ficava assim, só olhando para tentar absorver a explicação. Então, a gente precisa entender que a gente está na sala de aula para aprender. Se você está lá para aprender, você não tem que perguntar. Se eu não entendi, nunca vi isso, eu preciso perguntar. Tá? Então, esse é o segundo segredo. É a gente entender o passo a passo do movimento. Então, se o professor vai me dar um Sodebasque, ele vai ter que explicar o passo a passo desse movimento para mim. Sim, para que eu consiga realizar. Se ele vai dar um Tandi, eu preciso saber o passo a passo de um Tandi. Qual é o passo a passo de um Tandi? Boa pergunta, né, Titi? Descreve para mim como é que faz um Tandi. Vamos lá. Sim, sem braço, mão na cintura. Descreve para mim como é que faz esse movimento um Tandi à frente, saindo de primeira, tá bom? Saindo de primeira posição, como é que faz esse movimento aqui, Então, o que acontece? Quando a gente sabe descrever um Tandi perfeitamente, a gente entende o passo a passo desse Tandi. Existe um passo a passo para fazer Tandi, né? Assim como existe um passo a passo para fazer um passo mais complexo, como um pas de bourrée, como um pas de chat, como uma pirueta, tá? Para quem não sabe, pas de bourrée é esse aqui. Sim, eu posso fazer para frente, para o lado, de várias maneiras. O pas de chat é esse aqui. E o que eu falei? Pirueta. E pirueta é quando a gente gira. Sim? Quando eu sei descrever que um Tandi, ele sai pelo calcanhar, eu faço uma meia ponta alta, eu estico a ponta dos dedos. Sim? Isso eu fiz um Tandi. E para voltar, eu tenho que puxar pelo dedinho do pé. É o meu dedinho do pé que traz a minha perna. Se eu não penso dessa maneira, se eu penso em levar a ponta do dedão para frente, eu faço um dedã. Sim, aí eu tô lá, um dedã. Aí meu professor, eu no centro da aula, achando que eu tô arrasando, meu professor começa a gritar.
Mari, pelo amor de Deus, vira essa perna de or. Vocês têm professor assim? Balé adulto é mais difícil, né? Mas eu já ouvi muito isso. Pelo amor de Deus, essa perna de or. Eu ficava assim, ó, meu Deus do céu, o que eu faço agora? Né? Sai da sala chorando, né? Não, quando eu entendo que é pelo calcanhar, esse risco dessa correção não acontece.